Capítulo 26. Você deve fazer o tabernáculo com 10 panos de linho fino retorcido, linha azul, lã roxa e fio escarlate. Deve fazê-los com querubins bordados. Cada pano terá 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Todos os panos devem ser do mesmo tamanho. 5 panos devem ser unidos um ao outro, formando uma série, e os outros 5 panos serão unidos um ao outro, formando outra série. Você fará pequenas alças de linha azul na borda do pano, que fica no fim de uma série, e deve fazer o mesmo na borda do pano, que fica na extremidade da outra série, onde as duas séries se juntarão. Fará 50 alças num pano e 50 alças na borda do outro pano, de modo que as alças fiquem umas de frente para as outras, onde as duas séries se juntarão. Você deve fazer 50 colchetes de ouro e unir as séries de panos por meio dos colchetes, e o tabernáculo se tornará uma só peça. Você também fará panos de pelo de cabra para servirem de tenda por cima do tabernáculo. Fará 11 panos. Cada pano terá 30 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Os 11 panos serão do mesmo tamanho. Você deve unir 5 desses panos, unir os outros 6 panos e dobrar o 6º pano na parte da frente da tenda. Deve fazer 50 alças na borda do pano que fica na extremidade de uma série e 50 alças na borda do pano que fica na extremidade da outra série, onde elas se juntarão. Você deve fazer 50 colchetes de cobre e colocar os colchetes nas alças para unir as partes da tenda, e ela se tornará uma só peça. Os panos da tenda terão uma sobra, e a sobra ficará pendendo. Metade do pano que sobrar deve ficar pendendo na parte de trás do tabernáculo, e a parte que sobrar do comprimento dos panos ficará pendendo um côvado de cada lado do tabernáculo e servirá para cobri-lo. Você também fará para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta, uma cobertura de pele de foca. Você fará para o tabernáculo armações de madeira de acácia, que serão colocadas na posição vertical. Cada armação terá 10 côvados de altura e 1 côvado e meio de largura. Em cada armação haverá 2 espigas ligadas uma à outra. É assim que você fará todas as armações do tabernáculo. Deve fazer 20 armações para o lado sul do tabernáculo, voltadas para o sul. Você fará 40 bases de prata com encaixe para ficarem debaixo dessas 20 armações. 2 bases com encaixe para as 2 espigas da primeira armação e 2 bases com encaixe para as 2 espigas de cada uma das sucessivas armações. Para o outro lado do tabernáculo, o lado norte, faça 20 armações e suas 40 bases de prata com encaixe, 2 bases com encaixe para a primeira armação e 2 bases com encaixe para cada uma das sucessivas armações. Para a parte de trás do tabernáculo, ao oeste, você fará 6 armações, e fará 2 armações para servirem como 2 escoras para os cantos na parte de trás do tabernáculo. Essas armações devem ser formadas por 2 peças, da base ao topo, até a primeira argola. É assim que ambas devem ser feitas, e elas formarão as 2 escoras para os cantos. De modo que haverá 8 armações com suas 16 bases de prata com encaixe, 2 bases com encaixe sob a primeira armação e 2 bases com encaixe sob cada uma das sucessivas armações. Você fará travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado do tabernáculo e 5 para as armações do lado oeste do tabernáculo, a parte de trás. A travessa do meio, que ficará à meia altura das armações, deverá ir de uma extremidade à outra extremidade. Você revestirá de ouro as armações e fará nelas argolas de ouro por onde passarão as travessas, e revestirá de ouro as travessas.
Arme o tabernáculo segundo o projeto que lhe foi mostrado no monte. Você deve fazer uma cortina de linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Ela terá querubins bordados. Pendure-a em 4 colunas de acácia revestidas de ouro. Os ganchos das colunas devem ser de ouro. As colunas serão fixadas sobre 4 bases de prata com encaixe. Você pendurará a cortina abaixo dos colchetes e levará a arca do testemunho para dentro, atrás da cortina. A cortina separará para vocês o Santo do Santíssimo. Ponha a tampa sobre a arca do testemunho no Santíssimo. Você porá a mesa do lado de fora da cortina e o candelabro no lado sul do tabernáculo, em frente à mesa. E porá a mesa no lado norte. Fará para a entrada da tenda uma cortina tecida com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Fará para essa cortina 5 colunas de acácia e as revestirá de ouro. Os ganchos das colunas devem ser de ouro, e você fará para elas 5 bases com encaixe, de cobre fundido.